Começando aqui mais uma aulinha referente à revisão do passe, né? Essa é a nossa primeira, mas vamos ter mais uma aulinha, né, para falar sobre o conteúdo do passe. Já vou até projetar ele aqui para nós, para a gente poder discutir. Então são questões, e em cima dessas questões, desses exercícios que eu estou resolvendo com vocês, a gente vai revendo alguns conceitos, né, discutindo, trocando uma ideia, e tirando as últimas dúvidas, né? Quem pegou aí viu o conteúdo de vocês bem extenso, né? Com assuntos diferentes. Então nós temos Oriente Médio, Europa, Rússia, Ásia, África, Canadá, Estados Unidos, América Latina, né? Aí tem Austrália, Nova Zelândia, a política no mundo atual e a globalização. Boa parte desses assuntos a gente trocou uma ideia, a gente já falou sobre eles, né? E vamos rever agora, né, bem rapidamente, porque a gente só vai ter 2 encontros, mas vamos poder trocar uma ideia aí sobre esses assuntos, né, que cairão no passe que vocês vão fazer no ano que vem, né? Então, primeiro assunto aí já sobre Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio. Muita gente fala assim, nossa, uma terra de muito conflito, né? E eu disse já isso a vocês, que nem sempre foi uma terra de muito conflito, né? Nós temos ali alguns movimentos. Por exemplo, esse que a gente vai ver daqui a pouquinho nesse primeiro exercício, né, que é o movimento sionista, dos judeus chegando até esse território. Então, é um território de relativa paz, e aí com a entrada dos judeus, isso ocasionou ali uma mudança na configuração geopolítica da área, da região. E aí nós tivemos o surgimento de uma liga árabe, né, que buscava a retirada desses judeus. Nesse período nós tivemos 3 grandes conflitos, né, que é a Guerra da Independência de 48, né? Aí nós tivemos também a Segunda Guerra, que foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a terceira e última grande guerra ali nesse eixo, né, Israel e países árabes, a Guerra do Yom Kippur de 73. Né? Cada uma tem ali acontecimentos importantes. Da independência mostra a grande força de Israel em relação aos outros países. A Guerra dos 6 Dias, perda de territórios por parte dos países árabes. Né? E a Guerra do Yom Kippur mostra o poder dos países do Oriente Médio em relação à produção de petróleo. E aí eles cortaram o fornecimento para o mundo todo, quebrou a economia mundial. Então ali mostra o poder desses países em relação à produção dessa riqueza. Né? E aí chegando lá, vamos lá para o número 1 já falando, para o seguinte, a situação demográfica de Israel é muito particular. Né? 67 é o ano da Guerra dos 6 Dias. Recebe esse nome porque durou 6 dias e aí Israel tomou vários territórios, né, dos países que tinham sido derrotados. Quem são eles? Jordânia, Egito e Síria. Né? Então, da Síria, por exemplo, tirou as colinas de Golã, que é o território onde tem ali as nascentes do Rio Jordão. Da Jordânia tirou o controle de Jerusalém, né, oriental. A região da Cisjordânia foi dominada. E na parte do Egito tirou Gaza, região sagrada, né? Os egípcios ali, a península do Sinai foi tomada por Israel. Tá? Aí ele fala o seguinte, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são justamente as duas regiões, Cisjordânia, para quem não lembra, né? Para quem lembra, show de bola, e faixa de Gaza, são as duas regiões onde nós temos, ou encontramos, né, a nação palestina, os povos palestinos. São as duas áreas. Que foi assim que foi estabelecida a divisão, né, por parte da ONU, lá em 47, para ter um território para os judeus no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável.
Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar, Rio Jordão e a saída para o litoral. A preocupação apresentada no texto revela um aspecto de ou da condução política desse Estado identificado, né, ao... Aí nós vamos analisar lá. A letra A fala o seguinte: abdicação da interferência militar em conflito local. Abdicar ali da interferência militar é algo que não se pensa, né? Os judeus não pensam nisso. Então é que eles criaram muros, bunkers, né? Pontos de parada com vistorias das pessoas, né? Para ver se não estão entrando com armamentos, né? Com bombas. Tem uma região bem vigiada, a fronteira de Israel, tanto com Cisjordânia como com a faixa de Gaza. Então a letra A, não. A B diz o seguinte: busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. A preocupação do texto é justamente isso, né? De que você evite ali uma maioria de muçulmanos e preserve naquela área a maioria de judeus. Você evita muita coisa assim. Você evita revoluções, né? Você evita tentativas de tomada de território, porque é isso que acontece. Enquanto a Palestina não for reconhecida como um país independente, há disputas sobre esse território não vão cessar, uma vez que os palestinos estavam nesse território, né? Quando os judeus começaram a ser alocados aí. E depois eles acabaram tomando conta de uma área onde era de maioria composta por muçulmanos. A C diz o seguinte: admissão da participação proativa em blocos regionais. E não. Rompimento com interesses geopolíticos das potências globais. Será que Israel romperia com os Estados Unidos, por exemplo, que é o seu principal fornecedor de capital, de tecnologia? Jamais, né? Essa D aí não faz o menor sentido. E aí fala o seguinte: compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais. Também não, né? Israel não tem muito esse compromisso, uma vez que a ONU já falou que Israel deveria respeitar os limites territoriais da Palestina, onde ela deveria estar ali, né, localizada, né, exercendo a região sobre uma nação, né, um território sobre uma nação. Tá? Então a correta aí, nessa número 1, é a letra B, busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Tá? Essa é a correta. A 2 traz lá, Guerra do Golfo. Guerra do Golfo começa depois da guerra Irã-Iraque. É um assunto também muito falado. Estados Unidos, durante um bom tempo, teve um grande aliado no Oriente Médio, que era o Irã. O Irã era o grande aliado dos Estados Unidos. Assim, nossa, o Irã, sim, na época ainda que ele era chamado de Reino da Pérsia. Tá? Ainda ele era o Reino da Pérsia. Aí veio 1979 e a revolução do Ayatollah Ruhollah Khomeini e tira do poder o chefe de Estado, né? O Shah Reza Pahlavi, foi derrubado. E aí, de Pérsia, passa a ser chamado de Irã, um governo teocrático, baseado nas escrituras sagradas do islamismo, né? do Alcorão. Tá? Então, ali tem uma mudança na região. Então, o Irã, ou melhor dizendo, o reino da Pérsia, comandado pelo Shah Reza Pahlavi, que era muito próximo do Ocidente e dos Estados Unidos, acabou sendo deposto. Né? E o revolucionário que assumiu o poder, o que ele buscava era um distanciamento da cultura ocidental, que ele criticava. Né? E via o antigo monarca também como um grande, né, pecador.
aproximou o território sagrado dos Estados Unidos. A sequência disso é a guerra Irã-Iraque, Iraque com o novo líder, Saddam Hussein. Essa guerra em Iraque dura de 80 a 88, e aí, lá em 88, ninguém venceu a guerra. Os dois saíram muito quebrados, ambos ali desgastados, né? Mas principalmente o Iraque, que não tinha muito dinheiro, depende da venda de petróleo, é uma das 3 maiores reservas de petróleo do Oriente Médio, né? Irã, Iraque e Arábia Saudita. Um dos objetivos do Iraque era justamente controlar o Irã para ter acesso a essas reservas. Não conseguiu. Acaba em empate o conflito, muitas pessoas morreram, né, sendo vitorioso. E o mais importante, o Iraque como um aliado dos Estados Unidos, Saddam Hussein, que depois, anos depois, a partir de 2001, né, passou a ser caçado e acabou sendo encontrado num buraco e assassinado. A sequência da guerra Irã versus Iraque é a Guerra do Golfo. Como o Iraque sai derrotado, quebrado, né, dessa guerra, derrotado não, empatado, mas quebrado economicamente, ele promove uma guerra contra um país chamado Kuwait, que é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostou dessa guerra e passou a apoiar o Kuwait e atacar o Iraque, seu ex-aliado, em questão de 2 anos antes, né, seu ex-aliado. É óbvio que aí o Kuwait conseguiu resistir, aí o Saddam saiu pela segunda vez como derrotado e quebrando ainda mais o país. Por que ele quis invadir o Kuwait? Porque o Kuwait tinha muitas reservas de petróleo, um país menor, né? E ele achou que era muito mais frágil, então ele poderia dominar aquele país. Esse foi o grande erro, né? E aí se desenhou o fim do conflito com mais uma derrota do Iraque, a vitória do Kuwait com o apoio dos Estados Unidos, mais um enfraquecimento econômico e político, e ainda colocou o Saddam Hussein na lista de possíveis inimigos dos Estados Unidos, depois foi comprovado com a invasão do Iraque em 2003, né? Então ele fala assim, a Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética, né? Lembra que eu falei, essa guerra aí do Golfo, década de 90. Ou seja, a União Soviética já não existia mais mesmo, né? Então, o hegemônico é os Estados Unidos. Ele foi em busca de manter seu modelo produtivo, né? Manter ali sua fonte energética. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos, apontado pelo texto, reside ali, né? Aí vamos analisar lá. Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Legal essa aí, né? Tem mesmo, tem várias bases militares, tem muito poder bélico. B, alinhamento geopolítico da Rússia em relação ao errado, também pode se considerar. A C fala, política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. Cuba, não, né? Cuba já chegou a ser uma espécie de colônia dos Estados Unidos, até ali o final da década de 40, né? Início da década de 50, até o final da década de 50 a gente pode colocar como se fosse uma extensão territorial dos Estados Unidos, Cuba. Até que teve a Revolução Cubana dos irmãos Castro, 59, né? E aí Cuba foi liberta de um regime capitalista ditatorial, mas acabou entrando num outro tipo de regime ali, autoritário, né? Na figura de Fidel e depois seu irmão, e agora passando o bastão. Né? Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba, né? Isso aí a gente já falou também que está errada. A D, aliança estratégica com países produtores de petróleo, como Kuwait e Irã, né? Não é isso que fala ali, né? E a D, ou aí, melhor dizendo, fala incorporação da China à organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN. Nunca fez parte a China dessa organização. Então, a corretinha aí é a 2A, poder de suas bases militares espalhadas pelo
Mundo. Essa é a ideia correta. A 3, a gente não perdeu muito tempo, vamos direto. Fala, no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Centralizador porque a grande maioria deles são teocráticos, né? Então eles vão se perpetuando no poder. É o caso de Muammar Gaddafi na Líbia, né? De Bashar Assad na Síria, né? Desses 56% tem acesso à internet. Tá? Então, dos 30 anos, 56% tem acesso à internet. O que mostra que é uma região também que mais da metade do país está na era da globalização. Né? Tem um aparelhinho tecnológico e que se mantém conectado na rede de fluxos, né? De informação, capital. Tá? Sentidos sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Isso aqui a gente viu muito na Primavera Árabe de 2011. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia como uma epidemia. O vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguinte o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Lembra que eu falei? Sistema de rede, acesso a um aparelho tecnológico, começa a disseminação da informação, né? Esse tunisiano ateu fogo no corpo dele, fez autoimolação. Com isso, gerou uma onda de protesto no mundo árabe contra esses líderes que estavam muito tempo no poder. Então, começa a perseguição a esses líderes, né? Para tirar eles do poder. Alguns caíram, né? Renunciaram, porque senão seriam mortos. Outros ficaram, acabaram sendo capturados e mortos. Assim vai. Outros se perpetuaram, né? Continuaram como líderes, não quiseram nem saber da manifestação. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Vamos lá. Número 3. A 3, então, ela se refere ao movimento conhecido como Primavera Árabe. Certamente você já ouviu falar assim, lá no ano, né? Primavera Árabe, que é esse movimento utilizando redes sociais, utilizando a internet para se organizar, né? Para criar ali as manifestações contrárias aos governos. Né? Então ela fala o seguinte: reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Era para reforçar? Não, era para derrubar. Por isso está errada essa 3A. Né? A B fala o seguinte: tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. Não. As pessoas tomaram conhecimento do fato, se organizaram e foram se envolver nos fatos. Né? Foram se envolver nos atos democráticos por derrubada desses governos autoritários. Se conseguiram, é uma outra conversa. Se os governos que vieram na sequência eram mais democráticos, também é uma outra conversa. C. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Também não. D. Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. Não é isso que o texto fala, né? Fala aí de um vírus, ó, sedento por modernidade e democracia. É como se aquilo ali tivesse pego a sociedade, falando, ó, tem que mudar a partir de já. Está escrito aqui, ó. E aí ele fala o seguinte: difundir ideias revolucionárias que mobilizam a população. É essa aqui, letra E. Ideia de revolução sendo disseminada pelas redes. Né? É claro que são governos autoritários, mas que não deram atenção a essas redes sociais. Países como a China, por exemplo, que tem um governo autoritário, busca fazer o quê? Fiscalizar as redes sociais.
A China, por exemplo, você não tem acesso a Facebook, a Twitter, nada disso, né? É tudo controlado pelo Estado. Tem um firewall lá que controla, justamente para evitar o quê? Evitar que ocorram motins, revoluções como essas que ocorreram na Primavera Árabe nos países islâmicos. Tá? Então, a correta aí da 3 é a letra E. A 4 já fala de China, hein? A 4 fala da China. A 4 tá falando da China. É o seguinte, os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Inclusive, foi a própria África que ajudou o Japão na década de 80. Quando ninguém queria investir no regime autoritário chinês, a África foi a única que manteve relação econômica. E hoje a China acaba mantendo, né, essa relação em pé com esses países africanos. Tem muita tecnologia chinesa lá no continente africano. Tá? Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas diárias, posteriormente cercadas, por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados. Teme-se que algumas nações africanas tornem-se literalmente protetorados, né, da China. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano. Isso aqui que fala a relação, a presença econômica da China, fenomenal, né? Por quê? Onde que a gente tem essa presença econômica da China também? No Brasil. Principal comprador da nossa soja, de minério de ferro. Né? Mas você, é só no Brasil? Não, nos Estados Unidos também. Hoje, o principal, né, mantedor ali dos ativos dos Estados Unidos, então, daquilo que os Estados Unidos põem para vender nas bolsas, são os chineses. Se eles pararem o investimento nos Estados Unidos, eles quebram também a grande potência econômica. Né? Aí ela falou o seguinte, para a gente lá, essa 4. 4, né? É 4? Deixa eu só confirmar. 4. A. Pela presença de órgãos econômicos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que restringe os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Não. FMI e Banco Mundial não tem nada a ver com questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente são os tratados e acordos que são firmados entre as nações. Tipo o Acordo de Paris. Né? Protocolo de Quioto. Tá? Esses sim são ali, controlam mais essa questão do meio ambiente. Né? Aqui não. Aqui, Fundo Monetário Internacional, eles são voltados para realizar ali empréstimos, as conferências para saber, discutir desenvolvimento dos países, né? Isso eles fazem, o restante, meio ambiente, não. A B fala o seguinte, pela ação de ONGs, organizações não governamentais, que limitam os investimentos estatais chineses, uma vez que estes se mostram desinteressados em relação aos problemas sociais africanos. Também não. As ONGs não são Estado. Elas não podem ali limitar investimento ou não em determinada área. Elas servem para dar auxílio de alguma forma. Por isso é uma ONG. Né? Não é um órgão ligado ao Estado. Ó. Não governamentais. Então, não estatais. Né? A C diz lá, pela aliança com os capitais, investimentos, dos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. Também não. Deixa bem aberto ali, né? A D, pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos, ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos. Tá? Isso aqui também não tem a ver com soberania, né? Eles não querem tomar os países como fizeram os europeus no processo de neocolonização. O que os chineses fazem é enviar suas empresas e essas empresas
passam a investir capitais dentro dos países africanos. Então tem tomada de soberania, né? E pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um mercado comum sino-africano, ameaçando os interesses ocidentais. Também não. Volto a dizer, são empresas estatais e privadas chinesas que estão ali explorando, né, o território africano. Tá? Aqui, essas ONGs elas vão discutir esses investimentos estatais chineses, tá? E eles estão desinteressados porque a busca dessas indústrias é apenas pelo lucro, né? É apenas ali pelo capital, né? Pela retirada de recursos naturais, né? E não direcionados ali a atender ao que o povo africano, a população africana necessita. Né? É uma espécie de neocolonialismo, mas sem a invasão do território, como os europeus fizeram. Né? É um neocolonialismo onde você investe ou envia o seu capital, capital chinês, capital estrangeiro ou estatal, as indústrias, né, para produzir nessas áreas. Tá? Os eventos ocorridos no dia 11 de setembro de 2001, para a gente fechar aí, geraram mudanças sociais nos Estados Unidos, que aí uma imagem mostrando, né, o World Trade Center, os dois aviões que se chocaram com essas torres, tá? E aí nós tivemos, a partir desse ato, que ocorreu há 19 anos atrás, uma mudança da política, né, dos Estados Unidos em relação aos países islâmicos. E também ao controle de suas fronteiras, ao controle das pessoas que vão entrando no país, né? Os Estados Unidos aumentou, intensificou esse controle. Tá? Fala o seguinte, ampliaram o isolacionismo e autossuficiência da economia norte-americana. Correto isso aqui? Não. Né? A economia americana é autossuficiente, ela depende de outros países, seja para abastecer matéria-prima ou para vender os seus produtos. Né? Então, não tem essa autossuficiência, e também os Estados Unidos não ficou isolado. Ele montou um grupo de coalizão para combater no Oriente Médio. Né? A B, mitigaram o patriotismo e os laços familiares em razão das mortes causadas. Né? Isso aqui também a gente tem que desconsiderar, né? Isso aqui aumentou, né? Tanto o patriotismo quanto outros atos ali, né, foram levados em consideração. Por isso que a doutrina Bush deu tão certo, acabou sendo reeleito. Né? Atenuaram o xenofobismo e a tensão política entre os países do Oriente e Ocidente. Essa aqui também não, né? É claro, tem uma fiscalização maior, mas entre os países do Oriente e do Ocidente, mais Estados Unidos, né? É claro, a Europa também tem isso, mas a Europa ela tem uma composição formada por esses povos, né? Povos islâmicos muçulmanos. A D fala o seguinte, aumentar o preconceito contra os indivíduos de origem árabe e região islâmica. Aqui sim, relacionado aos Estados Unidos, que correto. Não ao país no plural, né? Ligado aos Estados Unidos, isso aumentou. Primeira coisa que a gente falou, né? Preconceitos contra os indivíduos de origem árabe e religião islâmica. E diminuir a popularidade e legitimidade ali imediata do chefe de Estado para lidar com o evento. Também não, ele acabou sendo reeleito, né? O George W. Bush. E ele continuou com a política de guerra ao terror, que é o período aqui que fica marcado, né? Continua, dão mais 4 anos para ele continuar. E essa guerra ao terror ela vem se estendendo desde 11 de setembro de 2001. Duram aí 19 anos que os Estados Unidos gastam muito recurso em armamentos. Né? Em armamentos. Tá? Bom, nós vamos parar por aqui. Na aula que vem eu fecho esse material com vocês, a gente vai discutindo mais. Tá? Vão pegando e também vão analisando. E vamos fazendo aí essa revisão para a gente poder fechar, né, o entendimento. Beleza, galera?
Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Anotem aí o que tiver de dúvida, manda mensagem que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Fui.